Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas à Benfica. Sexta-feira, ao meio-dia, estamos de volta depois de uma paragem bastante prolongada. Eu estive no Dubai a fazer um tratamento ao menisco cerebral e então tivemos que fazer esta pequena pausa e agora vamos voltar à nossa periodicidade semanal do Conversas. Esta semana tenho comigo Paulo Garcia. Paulo, bem-vindo, meu caro, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, é um prazer ter-te aqui. O prazer é meu, não é mais do que um prazer, é uma honra estar aqui. Pô. É mesmo, o que vocês fazem, acho que devia ser mais do que louvado pelos adeptos do Benfica. Não, e eu sei que é, e vocês fazem serviço público, vocês fazem Olha, serviço Paulo, público. uma pequena apresentação para a malta. O que é que tens feito agora atualmente, para quem não sabe, para quem não te conhece? É quase toda a gente, ninguém me conhece, felizmente. Olha, ultimamente, olha, estou dedicado também a um podcast, que eu fiz rádio durante 7 anos, penso que foi isso. Antes tinha feito televisão, depois deixei de fazer rádio, e peguei naquilo que fazia na rádio e estou a fazer na internet. Basicamente, estamos um pouco na mesma luta. Exato. Sem imagem, só rádio. Divirto-me com isso. Faço outras coisas também para ganhar a vida, mas são coisas que vou fazendo sazonalmente. Também escrevo sobre música. Em que plataforma? Escrevo para uma empresa estrangeira, okay. que eu não posso ter um nome, mas cujo símbolo é uma maçã com uma dentada. E vou fazendo umas coisas para eles. Sim, dá para meter uma cunha para subir ali na classificação dos podcasts? Não. Eu não lido com podcast. A minha coisa é mesmo textos de música e aquilo que eu tenho assim, feito mais ultimamente e pronto, e é isso basicamente. E o Paulo benfiquista? Como é que nasceu essa paixão? Onde é que começou essa ligação ao Benfica? Começou muito cedo. Eu tinha um pai que era, e digo tinha porque ele já morreu há muito tempo, e que era absolutamente fanático pelo Benfica. Absolutamente fanático, doente pelo Benfica. Minha mãe até... E o meu pai ia ver os jogos todos do Benfica, tipo, à luz. Não falhava um. Então, eu morava em Oeiras. Eu nasci lá, mas morei lá até aos 10 anos. E a partir dos 5, 6 anos, naquela altura em que já começa a sair com os pais, o meu pai começou-me a levar. Eu lembro-me de ir ao Estádio de Luz, desde praticamente dessa idade, embora as minhas memórias sejam mais tipo 7, 8 anos, ali 77, 68, que eu já sou um velhote, não é? Eu ia com ele aos jogos, mas todos. Não havia um jogo em casa que o meu pai não fosse. E depois eu era a companhia dele. Eu lembro-me de ser miúdo ali no meio daquela multidão de gente, à saída nas escadas, a refilar com os mais velhos, tipo, cuidado! Eu pequenino, eles quase a pisarem. Tenho memórias incríveis daquele Estádio da Luz, incríveis. E é quase um clichê um gajo dizer que sou Benfica desde que me conheço, mas a verdade é que desde que me conheço que torço pelo Benfica e que sou benfiquista. Tens alguma ideia qual foi o primeiro jogo? Não. Qual é a tua... Se tivesse que puxar pela memória, qual é a tua primeira memória? Olha, eu estive a pensar nisso, a desbracar. Eu sabia que tu ias fazer uma pergunta dessa. Sou tão previsível, não sou? Não é uma questão de previsível. Eu vejo os podcasts e vejo mais ou menos. E por acaso é engraçado. Eu não consigo lembrar do primeiro jogo que eu fui ver à luz. E não consigo lembrar por causa dessa coisa de ir praticamente todos os jogos em casa do Benfica. Agora, se me lembro ainda, por exemplo, lembro-me de ver ainda o Tony jogar. Lembro-me depois da fase em que entrou o Humberto Coelho. Já não me lembro de ver o Jordão. Quando eu começo a tomar atenção à bola e que o meu pai, o Jordão, já estava no Sporting. Okay. O nosso grande avançado já era o Nené. E lembro-me dessa fase final de 70, inícios de 80. Lembro-me de ver jogos com o Martin Moore. Portanto, eu devo ter ido ali muito cedo. Não sei especificar um jogo, mas fui ali muito cedo, comecei muito cedo a ir à luz. E lembro-me, de facto, de ver o João Martin Moore no banco de suplentes. E lembro-me disso tudo. E para mim, pronto, a minha equipa do Benfica, clássica, é aquela... Mas eras uma criança que prestava atenção ao futebol? Completamente. Ou... Completamente. Mas assim, tipo, eu ainda hoje, assim, se o Benfica, se é um jogo qualquer, posso estar a comer, posso estar a fazer não sei, qualquer coisa, olho para a televisão, quando é o Benfica, então se é um jogo importante, eu não consigo desgrudar da televisão. Não consigo. Eu tenho que estar focado, eu tenho que estar concentrado no jogo. É uma coisa surreal que mete a minha família doida.
E às vezes o meu miúdo mais pequeno mete-se à frente da televisão e eu tipo... Pá, eu não consigo. Agora vamos comer e está lá o Benfica ali na televisão da cozinha e vou olhando e vou comendo e vendo o jogo. Não consigo. Pá, eu tenho que estar a ver e tenho que estar a analisar como é que as jogadas estão a correr, como é que os jogadores estão a jogar. E, pá. És para os teus filhos o que o teu pai foi para ti? Sim. No que toca... No que toca ao futebol, claramente. Pá, os meus filhos, mal eu pude, a primeira coisa que eu fiz foi levá-los ao Estádio da Luz. Depois veio aquelas visitas ao Estádio da Luz também. Pá, e dizem, não, eu não vou obrigar o meu filho a ser do Benfica, mas vou-lhes mostrar a grandeza do Benfica. E eles, perante a grandeza, eles vão escolher. Epá, nem houve hipótese. Ficaram benfiquistas desde aí. E voltando aqui um bocadinho atrás da nossa conversa, estávamos a falar das memórias. E o teu ídolo na altura? Tinhas algum ídolo? Na altura como criança? O meu ídolo sempre foi o senhor que dá nome a este estúdio, o Sr. Manuel Bento. Pá, Repara bem, eu joguei futebol, tem quase todos os miúdos, depois joguei até futebol de uma forma assim um bocado mais à sério. Aí jogava bem à frente, tinha aquela mania que era Carlos Manuel, pintava assim o cabelo. Mas eu dizia, não, eu quero ser guarda-redes. Esse guarda-redes é quem não sabe jogar à frente. Não, eu sou assim mesmo maluco, eu quero ser guarda-redes, quero ser o Bento. Pá, eu queria ser o Bento. Antes de a minha grande pancada, a minha grande paixão é música. Mas antes da música, e quando houve futebol, o meu primeiro ídolo a sério, antes do David Bowie, antes do Samuel, o primeiro ídolo a sério que eu tive foi o Bento. Bento, quando eu era miúdo era tudo para mim. Nunca houve guarda-redes tão mítico, tão carismático e tão bom, tão bom, tivemos o Predon, tivemos outros. Mas como o Bento, eu nunca vi. Bravura, líder, super ágil, apesar da estatura. Era um guarda-redes completo. E ainda por cima mandou um selo no Miguel Fernandes, naquele célebre... Vai só por isso. Não, estou a brincar. Não, o Bento sem dúvida, quando ele morreu, fiquei... Foi quase quando morreu o David Bowie. Fiquei tipo... Perde-se um bocado de ti, percebes? Yeah. Tipo, de repente... Caramba, este tipo é novo e de repente... não pode ser o Bento. Os teus filhos sabem que é... O Bento, sabem. Eu tenho um filho mais pequeno, que aqui há uns tempos andava com uma pancatal que ia ver jogos do Benfica antigos. Andou a ver um filme do Eusébio, já de 1900 e não sei o quê, que era o Eusébio representar. Sim. Ele já sabia, até as músicas do filme eu sabia. Depois começou a ver resumos e quando ele disse, pai, grava um guarda-redes do Benfica que era o Bento. Começou a ver no YouTube e para eu procurar por ele, então andava a ver vídeos no YouTube do Bento, de jogos daquela altura. Depois começou a ver, eu tenho lá um DVD da época 2009, 2010 e pus uma vez o DVD para ele e começou a ver os golaços do Cardoso e depois era Cardoso para aqui, Cardoso para ali. E é muito giro isso, porque a gente pensa que os miúdos não têm, quer dizer, não sei se têm todos interesse, mas pelo menos o meu teve esse interesse de curiosidade de saber quem eram os jogadores. Sim, isso é uma questão interessante. Era não fazia ideia quem era o Eusébio, não é? Já disse, o Eusébio, se fosse vivo era diferente. Né? Olha, aquele senhor foi um grande jogador, não está presente e de repente, mas que o Benfica teve um grande jogador, gosto muito do Ronaldo, o Benfica teve o melhor jogador sempre, que era o Eusébio. E ele ficou curioso, mas quem era o Eusébio, o pai? Então começou a contar a história, ele descobriu aquele filme, ele já sabia, ele via aquilo no verão passado, ele via aquilo quase em loop, ele já sabia a história toda do Eusébio. Tinha vindo para Lisboa a treinar, é muito giro ver os miúdos descobrir. Mas é muito curioso, porque eles estão na fase dos porquês e, não é? E muitas perguntas, muitas dúvidas. E é engraçado esse interesse, estás a ver? E eu também tenho, como eu te disse, né? Tenho um pequenino e o Zé que também tem um pequenino já mais velho. E é engraçado ver que eles vão beber muito aos pais, não é? É essa ligação que tu tens emocional com o clube. E também procuram muitas das vezes perceber porque é que o pai tinha esta ligação afetiva com este jogador ou com aquele. Não é? E ao clube. E ao clube, exatamente. É uma cena muito, muito, muito interessante. E até mais atrás, ou seja, até mais atrás. Eu tenho lá um livro do Benfica, ele viu o Cosme Damião e viu eles equipamento e tudo, e muito curioso, mas pai, porquê é que jogavam assim? Porquê que era isto? Quem é este senhor? Eu digo, este senhor fundou o Benfica, né? Conta um bocado a história e ele fica muito interessado e... sim, porque estamos em 2019, uma era de Playstations, de YouTubes mesmo, e nós estamos numa plataforma dessa, mas numa era moderna, estás a ver, e as crianças
perderem tempo, ou seja, a tentarem pesquisar e a absorverem mais sobre o clube e o que é que foi o clube. E estamos em vésperas de fazer 115 anos, não é? E é uma questão mesmo muito interessante. Mas eles têm mais sorte que nós, Sérgio. Acho, porque, para bem, eu nunca vi o Eusébio jogar. O meu pai viu, claro. Bem, quando é que a gente... Olha a sorte dos miúdos que hoje podem... Nós vimos aqueles resumos que passavam às vezes no Mundial de 76. Os meus hoje em dia querem ver qualquer coisa, vão à net e veem tudo. Mas não achas que não davas mais valor? Imagina que viesse cá uma equipa... uma equipa mais ou menos conhecida, não achas que chamava muito mais, ou captava muito mais a malta para ir ao estádio, para ver, para conhecer? Quando eu era miúdo? Sim, do que agora. Porque agora, tu num clique tens acesso a essa, ou uma equipa qualquer da República Checa, claro. Seja de onde, estás a ver, de onde for. E eu acho que nessa altura a malta também, a curiosidade para conhecer, para perceber quem era, quem não era. Até os treinos chegavam a ter, os treinos dessas equipas quando vinham cá, até os treinos chegavam a ter malta a assistir. Nessa altura eu acho que a malta tinha mais interesse em ir ao estádio. Havia menos acesso. Exatamente. Eu fui ver jogos, estão a lembrar hoje, Carlos Siena, acho que era isso. Sim. É feito dele, né? Devem ter já... Eu lembro-me de ver esse jogo. Continua. Mas lembro-me quando vi o Liverpool, naquele fatídico dia que levamos 4-1 do Liverpool em casa, uma chuva descomunal. Estava lá atrás da baliza do Bento, na ainda primeira parte, a chover que Deus a dava, e a levar ali 4 golinhos, foi dos piores dias, das piores memórias que eu tenho. É que chovia imenso naquele dia, chovia mesmo. Tipo assim, eu acho que tinha água já tipo até... Estava completamente, era miúdo, mas estava completamente encharcado, eu e o meu pai, e vi quando foi o Liverpool, era um grande acontecimento. Exatamente. Era um grande acontecimento, o Liverpool sempre foi grande, nessa altura então ainda ganhava se calhar muito mais coisas do que ganha agora. Depois, mas sim, tens razão, é verdade. O que é que tivéssemos que... Esta pergunta, pronto, mas um grande jogo no antigo estádio. Xisa, caramba, foram tantos. Tantos. Lembro-me daquele célebre... Isto agora, datas, eu sou péssimo com datas, sou péssimo com números, mas péssimo mesmo. Mas é que é bom de datas. Eu tenho uma memória, tipo, parece aquele peixe do Oreo. Tenho uma memória para números que é uma coisa, tipo, avassaladora. É uma vergonha às vezes. Mas olha, lembro-me do célebre 3-1 ao Porto, os 3 golos do Rui Águas. Lembro-me, por exemplo, de ver esse jogo, estar a luz cheia, meu pai ia sempre para o terceiro anel. Lembro-me que o estádio estava tão cheio, teve parte do terceiro anel acima dos sócios, havia pessoas a saltar em grade, inclusivamente adeptos esportistas e tudo. E na altura, tranquilo, a malta refilava um bocadinho, mais tranquilo, eram outros tempos. E lembro-me desse jogo, lembro-me do jogo, tudo o que tu quiseres. Eu de Bucareste é daqueles que eu tenho as melhores memórias. Tenho umas memórias incríveis do jogo com o seu de Bucareste. Porque lembro-me que o meu pai foi para o estádio, e na altura tinha-se com muitas horas de antecedência. Meu pai trabalhava no Metropolitano de Lisboa. E meu pai sempre me disse que quando veio trabalhar para Lisboa, né, ele era lá da Beira Baixo, e aquilo era um bocadinho, chegavas ao trabalho e Benfica, e os grupos de amigos definiam-se logo a partir daí. A partir daí, começaram, e os amigos do meu pai era tudo Benfica. Guess why, não é? Então, os amigos do meu pai ia para o estádio, ele mais um amigo, e aquilo guardava lugares para ir para 10 ou 20. Sabe como é que era? Punham as alfadinhas. Parece como é nos festivais agora, montavam as estacas e pesavam o espaço. Isto hoje, na cabeça da malta nova, nem faz ideia. Mas na altura, era assim que funcionava e as pessoas respeitavam aquilo. E então, eu lembro-me que tinha aulas nesse dia, já estava na Margem Sul, que eu mudei para aqui para a Margem Sul logo aos 10 anos. E tinha escola. Então fiquei de ter com o meu pai à luz. E o meu pai estava tipo... Portanto, estava cá em baixo, eu depois mudou de cena cá para baixo, ali tipo, faz um bocado da curva, fazia a curva, se eram os diabos vermelhos, fazia a curva lá do outro lado, a sul, não é? A sul, fazia ali um bocado, ali na curva no segundo anel, liga. Eu chego ao estado da luz, um final de tarde incrível, com uma luz incrível, assim, e entro do lado norte, e tive de ir para o outro lado todo e passar ali junto à coisa. E eu conto muitas vezes esta história. E aquele trajeto que eu fiz, portanto, o peão era peão que se chamava, não era? Sim. Peão norte, até ao outro lado, em que atravessei aquilo tudo, eu ia calmo e ia observar a grandeza. Uma sensação, aquilo faltava para uma hora e meia antes do jogo começar. O
estádio já estava praticamente abarrotado de gente. Há uma vibração, uma coisa a fervilhar que eu digo, a gente tinha a ganhar aquele jogo, como ganhou, mas tínhamos. Tu sentias qualquer coisa. Pá, eu nunca tive, mas estes jogos todos, acho que nem um jogo com o Marselha, com a mão do Vata, eu tive esse feeling que tive nesse jogo. Tipo, chegas mais cedo, atravessas o estádio, passas a zona dos diabos, pá, e sentes tipo, aquela grandeza e aquele fervilhar, tipo, isto vai ser uma noite do caraças. Pá, aí foi. Mas sim, mas estive lá. Se tivesse que escolher um concerto ou um álbum que te desse a mesma sensação? Ainda para tantos. Xissa. Sim, uma sensação destas, como estavas a contar? Dá uma cheia. Dá uma cheia. Conan Osiris não vale, não? Nada contra. Não, estou só... Nada, sei lá, tanta coisa. Essa música, essa pergunta, fico sempre assim meio a patinar, porque lembra-me tanta coisa. Mas lembro-me quando era puto e ouvir o Rio dos Duran Duran. Ainda tipo é uma banda que pronto. Aí lembro-me tipo, isto é muito giro, isto é o quê? Na altura, com 12 anos não sabes nada de música, não sabes nada de nada. Tipo, ligas-te às coisas porque tipo, gostas ou aquilo capta a tua imaginação. Ou não, estás a ver? Mas sei lá, tanta coisa. Isto Depeche Mode, sou grande fã, Bowie também. Não é fácil dizer-te assim, tipo, taxativamente um disco. Há muita coisa que me enche a alma em termos musicais e muitas coisas dispas até. Não é? Foste mais vezes ao Alvalade ouvir música ou ouvir a bola? Não, eu só fui ao Alvalade fazer música. Estás doido? Olha, não que eu fui ao Alvalade ver um jogo, mesmo com o meu pai. E o meu pai chegava a ir ao Restelo. Ainda uma vez saltei um muro do Restelo, porque de repente estava toda a gente a saltar um muro para entrar e o meu pai, anda Paulo, e dá-me a mão e vai outro benfiquista, ajuda, pega em mim e dá aquelas coisas, estás a ver? E ao Restelo ainda fui com ele. Meu pai não era muito ver jogos fora. Tipo, era Restelo, acho que a Setúbal ele ainda ia, quando mudou para este lado. Ainda foi uma vez ou outra. Portanto, estava lá, eu só fui ver música. Eu não vou a jogos, não vou a estádios de... Não vou, nem nunca fui. Tirando essas vezes que era pequenino, mas nem tenho muitas memórias. Lembro-me de estar a saltar, de facto, o muro do Restelo, que o meu pai lembra-me disso, e ficar do lado de cá da bancada, que está sempre vazia, não é? Sim. O maior estádio de Portugal, disso eu lembro-me. Porque lá está, se não fosse a história do muro, provavelmente já nem me lembrava, que era mesmo pequeno. E não tenho vida para acompanhar, infelizmente. Sim, mas nosso amigo João Gonçalves tipo, anda em digressão com a equipe. João, Costiano, sabes disso? Com a equipa e com tudo que é música cá. E com tudo que é música. Mas... por isso é que a banda está muito satisfeita. Não era para dizer isto. Mas sim, sabes que naquela idade, vê bem, eu nasci em 70, né? Lá quanto eu sou velho. Então, és mais novo que o Zeca. E naquela 73, é a mesma quase a mesma geração. E naquela idade, eu lembro-me de ir à bola com o meu pai, ainda paga, ainda pinta. Foste à bola, foste ao Benfica. Era uma coisa raríssima. Não estava ao alcance de todas as crianças? Sim, e o meu pai, se eu for ver bem, ele não tinha assim muitos vícios, mas tinha aquela coisa da bola e os bilhetes eram tão caros, fazendo a proporção. Os bilhetes na altura eram caríssimos, se calhar mais do que hoje. Ou seja, eu lembro que na altura os bilhetes para ver esses jogos, cá em Cena, Liverpool, esses jogos todos das competições europeias que o Benfica participou, eram muito caros. O Roma, quando foi cá, era tudo. Eu lembro que o meu pai pagava, a minha mãe passava-se. E depois levava um acompanhante, que era eu, né, podia levar o coisa. E ires ao futebol era uma coisa uau. Né? Os jogos poucos davam na televisão. Né? No dia a seguir eras o maior na escola. Era um bocado. Foste do Benfica. Eu chegava a levar, isto vê lá o grau de loucura que estava. Eu gasto de ir horas e horas de ciência para o estádio. Chegava lá ao caderno da escola a fazer os trabalhos, não estás a brincar. Minha mãe, tens de fazer os trabalhos. Tens trabalhos para fazer? Tenho, mãe. Então tens de fazer os trabalhos, eu pensei que vais à bola. Mas isto dá muito jeito. Então levava os cadernos. Deitava-me lá no estádio. Enquanto o meu pai e os outros estavam a comer um franguinho e não sei o quê. A bucha, não é? Isto é como agora, que vais lá e tens cerveja e tens... Isto hoje o futebol é um luxo. O futebol hoje em dia é um luxo. Ir a um estádio. O estádio tem
qualidade e um conforto. Estávamos a falar. Ainda bem. Antes de começarmos a gravar, e não sei se quiseres abordar isso, podemos falar outra vez. Se não quiseres. Estávamos a falar das condições do Estádio da Luz. E tu próprio disseste que o estádio tinha umas excelentes condições de acesso. Sim, tem. Por causa do meu filho, não é? Tenho 2 filhos, tenho um de 14, tem paralisia cerebral, e tenho outro filho que fez agora 7 em fevereiro. E ele é maluco pelo Benfica, não é? Yeah. Estás a falar por cá. Aí já fui por ele e havia todos os fins de semana à bola, tipo... Não, mas é curioso porque eu não... porque eu sou mais sincero nisto, sou muito sincero contigo, porque eu desconhecia, e a ignorância minha, ou então desinformação, não interessa. Realmente na bancada eu já me tinha percebido que havia espaços delineados, como é óbvio, ou reservados para malta de cadeira de rodas e não sei o quê. Agora, o outro assunto do estacionamento, isso desconhecia por completo, e acho que não é só bater, está a ver? Não. É também, quando é bom, mas não, são as condições. Vamos lá ver uma coisa. A grandeza do estádio antigo, o impacto, estar naquele estádio com 130 e tal mil pessoas, é uma experiência que a maioria da malta mais nova não sabe e nunca provavelmente vão saber, porque de facto é uma coisa única que eu vivi vezes sem conta. Apanhei o estádio quando ele não tinha sequer, estava fechado, apanhei fechado. Era tudo incrível, era uma coisa imponente, é um estádio que eu guardarei para sempre no coração e nunca haverá como o Estádio da Luz. É uma coisa. A outra coisa é estes estádios novos, modernos, e falo pelo da Luz, que é o que eu conheço, a nível de conforto e de condições, são estádios efetivamente modernos, e estes estádios modernos têm de ser estádios para todos, porque há todo o género de benfiquistas. E o Estádio da Luz a esse nível, para cidadãos tipo com deficiência ou cidadãos com mobilidade reduzida, é incrível, porque tu entras no piso 0 praticamente, tu não sobes o elevador, obviamente escada nunca subirias, mas não precisas subir o elevador, não precisas de nada. Tu entras, o Benfica nisso aí é 5 estrelas, não é? Podes comprar um bilhete para um acompanhante e para a pessoa, preço muito reduzido, podes inclusivamente reservar lugar de estacionamento, é óbvio, as pessoas não têm uma carrilha, agora as pessoas com cadeira de rodas precisam de estacionar ao pé do estádio, não vão estacionar a 2 km num descampado qualquer, porque isso é impossível, é impossível. Claro. E todos têm o direito de ver o Benfica, e todos têm o direito de sentir, e eu já vi pessoas lá, incrivelmente... Sim, o nosso Benfica é isso. E haver esse tipo de condições, toda a gente ter direito a sentir o Benfica, a ver o Benfica e sentir o Benfica, é uma das coisas que mais me mergulha neste Benfica moderno, entre aspas. Por isso é que tu falaste nisso antes de nós começarmos a gravar, e eu fiz questão mesmo de puxar essa conversa para aqui, porque o meu Benfica é isso. Estás a ver? Mas lembras do estádio antigo? Também via pessoal das cadeiras... Sim. Tu hoje fazes uma visita ao Estádio da Luz, como eu já fiz, aquelas visitas guiadas, com o meu miúdo de cadeira, e é incrível. Tu tens elevadores, tu não tens quase um sítio do estádio em que tu precisas de... Não há escadas, não precisas de ajuda. Sim. Percebes? Ele anda, ele entrou no relevado. Isso... Não conseguiu ir lá ir abaixo? Sim. Sentou-se no lugar do banco dos suplentes. Impecável. E esse tipo de coisas. E o facto de Benfica ser toda a gente, todos os benfiquistas. E repara bem, eu compreendo que tu não soubesses. Eu, antes de ter um filho com estas eu também não sabia. Não é? Sim. Você não sabe. Aquilo que tu percebes, com os anos e tudo mais. Isto é assim, eu tive em Cuba 2 vezes com o meu miúdo, em tratamentos. E havia lá muitos portugueses. Malta nova e tudo, e a maioria dos portugueses estavam lá. Não nasceram assim como o meu filho. Mas eles tiveram um acidente. Foram atropelados, tiveram um acidente da moto, do carro. Ou seja, nós estamos a uma distância... a distância é estar no sítio errado à hora errada para estarmos naquela condição. Portanto, nós a tratar bem as pessoas com mobilidade reduzida, estamos a tratar bem a nós. Para já, porque nós estamos, de facto, podemos ser nós um dia ali. E depois, se não houver nenhuma fatalidade, que eu espero que não aconteça, depois nós ficamos mais velhos e tudo, se calhar chegamos a um ponto em que um dia vamos precisar. Até mais. Até mesmo quando temos miúdos e temos os carros de bebê. Eu já vi situações... neste país então é surreal, não é? E agrada-me, pelo menos, ao futebol, eu saber que qualquer pessoa vai ao Estádio da Luz ver futebol. E vê bem, e vê num sítio incrível para ver futebol. Tem todas as condições, sais dali, entras, sais. É uma coisa, não é
pá, pesadelo, agora vá a bola e isto. O meu era, apanhar 1 metro, pá, aquilo era tipo, ir ao futebol é quase como ir a um festival, estás a ver? Tinhas de preparar. E como é que como é que é a reação dele? Pá? A reação dele é maluco pelo Benfica. Pá, é um amor, ele tem pessoas que são de Sporting, tipo, não é terapeutas e malta que vai buscá-lo a casa, estão sempre a meter-se com ele. Então, João, já andaste, temos aqui. E ele fica furioso. Pá, fica pior que estragado, ele não consegue falar, não fala, mas fala através do computador e diz tudo. E, pá, e é uma criança perfeitamente normal. Cognitivamente, perfeitamente normal. A única diferença é que não anda e não fala. Pronto, é só isso. E, epá, ele é super, hiper benfiquista. Nos últimos jogos, pede-me para vir para o sofá para vir comigo. Esteve ali a vir comigo, tivemos a ver o último Sporting Benfica. Quis ver um jogo todo comigo. Epá, já tive situações com ele também tristes. Eu lembro quando foi o jogo do Porto com o Kelvin, pá, em que às tantas, eu tinha de dizer assim, João Pedro, acho que só falta 2 minutos, filho. 2 minutos e está no papo. Pá, e acontece aquele gol e o miúdo já... Ele era mais novinho na altura, acho que tem 14 anos. E já está a chorar de um pranto. E às tantas tu relativizas as coisas. Pá, posso ser muito maluco pelo Benfica. Pá, mas agora o meu filho está aqui a chorar por causa que o Benfica perdeu e eu não quero saber, pai. Fazes aquela coisa mesmo, pá. Pedro, não te preocupes. Este ano não ganhamos. Mas pô, vamos ganhar. Foi perfeito. 4 de seguida. Estás a ver? Pá, e às vezes eu tenho de dizer as coisas, olha, e isso é um bocado a lição de vida também. Estás a ver? Tens de dizer assim, pá, é assim, filho. Isto de futebol é uma metáfora quase da vida. Um dia cais, um dia perdes. Pá, um dia assim levantas e ganhas e coisa e tumba. Veja, já se vê muitas crianças ou muitos adeptos benfiquistas com esse tipo de limitações no estádio. Então, reparas nisso? Sim, reparo. Penso imenso, ainda bem. Sim, ainda bem. Eu lembro-me, quando no estádio antigo, eu lembro-me que entravam lá para baixo, não é? Coisa assim que já nem me lembro bem. Pá, agora que as condições, eu não sei como é que é os outros estádios, mas deduzo que seja parecido. Francamente, porque são estádios da altura do Euro, deduzo que sejam estádios com um bocado do mesmo tipo de pensamento que, pá, mas nos estádios a esse nível, os melhores, não sei, deve estar ao nível do melhor. Porque os gajos são, de facto, espantosos para eles. Pá, é super acessível. Acessível. Acaba o jogo, em 5 minutos estás no carro. Acabou o jogo, tens logo a porta, não tens as escadas, não tens para abrir. Eu, quando estava antigo, meu pai é o que eu estava a dizer. Aquelas as escadas, quando vinhas do terceiro anel, assim a dar, com não sei quantas pessoas tinhas apartado. E que uma vez eu passei e disse, pá, era um bocadinho. Opá, isso é que era um filme, né? Eu penso assim, caramba, como é que. Hoje em dia, felizmente, eu posso ir à bola com o meu filho. Pá, e é hiper tranquilo. Percebes? É hiper tranquilo. Eras da opinião que devíamos ter ficado remodelado do antigo estádio ou. Pá, essa pergunta é danada. É assim, se pudesses fazer um estádio igual àquilo. Não. Igualzinho, assim, de aspecto. Mas depois, a nível dessas acessibilidades, e não estou a falar só para quem tem mobilidade reduzida, estou a falar mesmo para nós. Lembras que para o terceiro anel tinha aquelas, como é que chamava aquilo? Tinha umas escadas e depois como é que tinham... As rampas? Sim, eram rampas, se chamava, não é? Pá, e as pessoas, eu lembro que a malta acumulava-se ali até a abertura dos portões. Sim. Pá, e aquilo não era a coisa mais segura do mundo, era a coisa mais confortável do mundo. Pá, é tipo, e o pessoal estava ali horas a fiar, espera que o portão, que as portas abrissem. Agora, se me dizer assim, era preciso fazer um estádio moderno, ou pegar naquele estádio e remodelá-lo, lá está, torná-lo moderno, mas manter aquela imponência toda, adorava. Mas nós não estamos mal servidos, caralho. Eu acho que o estádio novo, daqueles não enchia, Sérgio, hoje em dia, eu acho que não. Eu ia por aí. Eu acho, repara, e não é que não haja benfiquistas para encher, eu acho que hoje os jogos não todos na televisão, sejam pagos, a malta vê bola. Antes para ver futebol, eu estava o jogo do Steaua, era o João Santos o presidente, não era? Não me recordo. Acho que era o João Santos, e eu lembro-me que o jogo teve até à última, eu fui lá ver o jogo, meu pai já tinha comprado os bilhetes há muito tempo, obviamente, eu ia à bola. Mas eu lembro-me que o jogo depois deu na televisão, porque o João Santos resolveu oferecer o jogo a todos os benfiquistas. O estádio estava cheio, estava lotado. Estava cheio? Era a meia-final, dava acesso à final da Liga dos Campeões. Eu lembro-me, corrijam-me se estiver errado, quem tem estas memórias de elefante para isto do Benfica, mas o João Santos acho que dizia, autoriza a transmissão e todo o país viu a bola. Mas isso acontecia, eu lembro-me
quando era jogos tipo, sei lá, o Sport Benfica, o Porto Benfica, quando aqueles que a gente não ia ver. Estávamos ali mortinhos, vai lá, tinham lá o jogo da televisão para a gente ver. Não, hoje em dia não, pá. Hoje em dia os jogos dão todas, as pessoas estão um bocado mais comodistas. Achas que é isso que torna as pessoas mais comodistas? É assim, eu tenho... Pronto, isto agora vai parecer uma desculpa um bocado pateta, mas obviamente eu não posso ir muito a jogos de futebol hoje em dia, pá, porque deixar a minha mulher só, com o meu filho, tratar, não, como está a acontecer hoje, pá, um bocado, para o lado dela é um bocado pesado, não é? E com o tempo tive de me convencer que as coisas são assim e, pá, dou graças a Deus por ter televisão e poder seguir os jogos e tudo mais. Agora, se acho que se é mais comodismo, epá, não sei, ou seja, acho que é tudo, não é? Acho que sim, mas acima de tudo acho que é comodismo. Pá, fico um bocado triste, também sou franco, fico um bocado triste quando vejo jogos da Champions. Pá, não vejo a luz cheia, fico um bocado triste. Eu sei que os bilhetes são caríssimos. E, epá, mas já eram caríssimos no tempo do meu pai. Era o mesmo caso, eu tinha consciência que os bilhetes assim. Este fenómeno acontece, tu que estás mais dentro da cena musical, este fenómeno. Não é um fenómeno, mas este tipo de afastamento das pessoas de assistir ao espetáculo in louco também acontece na música, ou não se sente? Acho que é o contrário, não é? Pois é, acho que eu queria chegar, porque cada vez há mais festivais. E as pessoas vão por um evento, as pessoas já nem vão pela música. As pessoas vão porque, pensa bem. Para dizer que foram ou... Às vezes para dizer que foram, eu acho que é um bocadinho isso. Não, mas acho que é um bocadinho. A cena é que uma machê de festivais e de dias dos festivais estão esgotados muito, muito cedo. Muito cedo. Sim. Às vezes os cartazes saem completos. Exato. É uma coisa espantosa. Portanto, é pela música que a malta vai. É um evento, também repare, uma vez ao ano, 2 vezes, vai-se a 2 festivais, os jogos há de 15 em 15 dias e até há mais, que castaças e tudo, há mais jogos. Mas, assim, as pessoas vão, eu acho que... Não, mas esquecendo aqui, então, tirando então o festival dos festivais desta equação, estes concertos, Coliseus, o Campo Pequeno, sei lá, as pessoas querem fazer parte, querem sentir a experiência, não é? A experiência de estar num... Tu não achas que cada jogo no Estádio da Luz é uma experiência diferente? Acho que não há nada com ver futebol ao vivo. Também te digo, das coisas que eu tenho mais falta na minha vida é isso. Eu tento estudar, não, mas eu tento perceber, estás a ver, tento perceber este fenómeno, porque eu não vou aos jogos, quando não vou aos jogos, é mesmo porque não dá. Não podes. Não dá, porque aquilo é uma terapia, cada jogo é uma experiência diferente para mim. Sem dúvida. Há sempre algo que eu vou absorver dali, há sempre algo diferente que eu no dia a seguir tenho para contar, estás a perceber? E espero que chegue o dia de eu viver e de experienciar isso com o meu filho, estás a ver? É umas experiências incríveis também. Exato, estás a perceber? Com os miúdos. Às vezes faz um bocadinho de confusão e tento, conversando com as pessoas, que é o teu caso, tento perceber que fenómeno é este, estás a ver? E tento arranjar uma explicação para perceber, porque eu sou de uma geração diferente da vossa, eu não vivi o Benfica Steaua, vivi o Estádio da Luz já menos de metade da sua lotação, estás a ver? O Benfica com tempos muito, muito difíceis. Eu não tive o prazer de viver esses tempos, estás a ver? E então tento perceber e alimentar-me e estudar também este fenómeno. Mas estávamos, voltando à conversa, estávamos a falar... Isso é um assunto interessante, e a reflexão é interessante. Não, porque tu vês a cena e eu aproveito que estás aqui, e eu falo isso muitas vezes também com o João, que é uma pessoa ligada à música, tentar perceber que fenómeno é este, estás a ver? Será que as pessoas... os espetáculos, imagina, teatro, stand-up, qual será a taxa de ocupação atualmente desse tipo de espetáculos, estás a ver? Não faço ideia. Mas acho que a música, vamos lá ver, ir um concerto ao vivo é uma experiência hoje em dia, foi uma experiência, não é?
E acho que as pessoas já não compram discos, não é? Sim. As pessoas não compram discos. Que não há aquele afeto por algo físico, algo que é teu. E pá, se calhar querem ter um bocadinho dessa experiência com o ir aos concertos, não é? É a única explicação. Porque a verdade é que isto é incrível, mas eu acho que quase todos os concertos hoje em dia, quase tudo esgota. Eu próprio sou de uma geração em que, não é? Tu também, quase não vi concertos em Portugal. E de repente, todos os concertos esgotam. Agora veio cá o André Rio, que é que não é nada à minha praça. Quando eu soube que aquilo estava para aí 4 ou 5. O Luís é a praça do. 4 ou 5 concertos esgotados, eu até fiquei, estamos independente disso, mas eu fiquei espantado, porque assim, caramba, foi 4 noites, não foi? 4 ou 5 noites. É um feito, caramba, não é? E a propósito, estamos a falar de música, e este ano também o estádio vai ter concertos. Sim, vai ter o... Não é só um... O Ed Sheeran, não é? É só esse? Tem umas 2 noites, só esse? Não sei se foi mais... Não, mas é curioso, não... Já teve, não é? No passado. Não com resultados muito... Brian Adams, Fafá de Belém... Ainda me lembro da Fafá. A Fafá ainda apanhei. A Fafá ainda apanhaste? Sim. Mas... Isto agora é aquele momento mítico em televisão em que eu vou ter de tirar aqui o meu lenço de papel. Passo. Não, mas elucida-me, o Brian Adams atuou? Sim. Sim, mas num concerto mesmo no estádio. Concerto mesmo. E o estádio estava composto? Estava cheio? Não fui ver. Eu não sou muito Summer of 69, não é muito... mas se fosse Scorpion dizias. Não, de todo. Tu sabes que eu fui nos concertos, estava num dos concertos com o Scorpion, disseram que era pai dos últimos. E, infelizmente não foi o último. Infelizmente não foi. Não vieram tempos de mudança aqui, ou ventos de mudança, aliás. Eles estão a ameaçar há uma série de anos, e continuam a estar vivos. Nada contra, mas eu sinto-me um bocado defraudado, porque eles há muito tempo disseram que era o último que iam despedir, que era a última digressão. E pronto, se calhar são como os Stones, gostam de... Os Rolling Stones, os Rolling Stones não fazem aquilo pelo dinheiro. Porque isso então não é pelo dinheiro, pelo que aquilo te dá, é pelo gostares de fazer. Podes dizer assim, ok, então façam uns concertos mais intimistas, toquem faixas menos óbvias. Porque o Mick Jagger era o tal que dizia, eu nunca estarei a tocar, se estiver a tocar o I Can Get No Satisfaction aos 40 anos, só se for um maluco, ou nunca farei essas figuras. Só que as coisas também mudaram, não é? Ele se calhar não tinha em conta. É que o rock, não é? Se calhar durou mais tempo do que eles achavam que era uma coisa de juventude. Às tantas, se calhar faz-lhe sentido. Nós quando somos nós temos muita prejuízo, não é? E às tantas não temos uma perspectiva de vida. As coisas mudarem, as tantas não é assim tão ridículo, mas é assim, eu compreendo. Agora, os Scorpions eu não compreendo. Tens de falar com o João para te arranjar um bilhetinho. A malta dos Scorpions vai malhar em cima. Vai. Forte e feio. Não há nada contra. Por a Windows 100 já abrir o programa. Still Loving You e tudo mais, mas... mas olha, há tanta coisa pior que os Scorpions. Não, claro que sim, até bem perto. Mas olha que os festivais... eu sinto muito isso. Agora a sério, voltando à conversa mais a sério. Eu sinto muito isso. Eu sinto que a malta vai... imagina... Eu falo por mim. E por ele. Imagina a nossa geração. Termos tipo um festival com o Sudoeste em que vais 3, 4 dias de férias com os amigos, acampar. Levas dinheiro no bolso. Tens ali... muito quando te entreteres. Percebes? Tomar a minha geração. Eu compreendo os miúdos. Aquilo é um campo de férias, no fundo, com música. Sim. A música, o que é que interessa, não é? Para quem está a programar aquilo, para quem... Basta ver o que o Sudoeste era e o que se transformou. Sim, o que se transformou. E os festivais transformaram-se muito nisso, estás a ver? O sítio... Tu estás ali um bocadinho, não é? Eu fiz cobertura de festivais imensos para a Radical. Aliás, estivemos no nascimento dos festivais em Portugal. Fizemos o Ótimos Alive, quando se chamava o Eras Alive, desde o primeiro. E tu estás ali a assistir as pessoas a chegarem e vais vendo um bocado a fauna. E nos anos mais recentes. E a malta está, as miúdas, estão ali meia hora a tirar fotos para o Instagram, fotos e tudo. Tornou-se um show de verdade. Também é quase como quando, sei lá, quando era miúdo íamos à Feira Popular. Estás a ver?
Acho que a música, se é importante, obviamente que a música é sempre importante e tu notas isso, que é aquela malta que está a ver os concertos na mesa de mistura para a frente. Essa é a malta que vai lá ver as bandas. Eu quando vi uma banda que eu gosto, que é os Depeche Mode, eu estou lá à frente, a mim ninguém me apanha cá atrás. Há aquela malta que diz, vi na Zona VIP e vi, para o concerto foi assim. Eu assim, peraí, viste o concerto onde? Na Zona VIP? E foi morninho. Mas tu queres que um concerto tipo, não seja morninho quando estás com o copo da cerveja ou da Zona VIP? Sabes que Tens de viver lá para a frente. sabes que a minha mulher foi ver bocado. Depeche Mode com 6 meses. Com 6? Sim. Se calhar não foi a melhor. Vénia a Por isso é que o meu filho não mulher. dorme de noite, se calhar é por causa disso. Vénia a tua mulher. E foi lá para a frente? Foi, claro. Tinha um lugarzinho nas caramba. mamães, cá atrás. Não sei Até onde já era isso já há aquilo. condições incríveis. Sim, exatamente. Tinha um lugarzinho nas mamães. Eu não vou ficar aqui ao pé destas velhas. Tudo com a mantinha nos joelhos. Nada a ver. Eu não vou ficar aqui. Não. Eu quando é bandas, quando é música que eu gosto mesmo, eu tenho de ir lá para a frente. Tenho de ir um bocado daquilo, do kick, do som, percebes? Os baixos entrarem mexer o esqueleto, fazendo vibrar. Porque eu já tive tantas experiências, festivais. Eu também sei o que é ver um concerto cá de longe, da Zona VIP, essas três. Também sei. Não é a mesma coisa, não venham dizer que é a mesma coisa. Tu não sentes as coisas com a mesma intensidade de quando tu estás envolvido pelo som, pela música, não estás a conversar, não estás distraído com o telemóvel. Não me venham com tretas dessas. Por isso é que o Estádio da Luz não devia ter camarotes. Por isso é que a Luz não devia ter camarotes, é isso? Os camarotes sempre existem. Vai ver a bola. Eu era impossível ir para o camarote porque eu tenho que estar a olhar para o jogo. É tipo aqueles velhos, percebes? Estão ali. Eu tenho que estar fixado no jogo e concentrado no jogo. Eu sou aquele gajo tipo, não vê um lance e tipo, torço-me todo e. Estás a ver? Eu gosto de ver futebol à série. Como é que um adepto começou a frequentar o estádio nos anos 70? Finais de 70. Finais de 70. Os mais que eu tenho também de olha para a conjetura do clube atualmente. Atualmente? Atualmente, sim. Atualmente. Vamos lá ver. Benfica, hoje em dia, tem condições e dá condições aos seus atletas e aos seus jogadores. Eu não aceito que nenhum jogador não chegue ao Benfica e não dê o seu máximo, não jogue o seu máximo, não jogue aquilo, que não faça aquilo que é pago para estar a fazer. Eu não aceito. Porque se nós nos lembrarmos, eu sou do Seixal, eu moro a 500 metros do centro de estágio de Seixal. Essas condições do Seixal são absolutamente incríveis. Incríveis. Lembraste, a gente nem precisamos ir mais atrás. Ouves o Luizão falar e ele dizer, eu andei a treinar quase que foi das costas, acabou às costas. Hoje em dia, e estamos a falar da geração do Luizão, nem vamos mais para trás. Sim. Nem vamos mais para trás. Portanto, a esse nível, o Benfica tem condições incríveis. Tens um estádio incrível. Apesar de tudo, o estádio enche mais ou menos, tens uns adeptos incríveis. E agora vou ser um bocado polémico. Eu acho que às vezes também há uma certa. Não há. Eu falei do Júlio Seteu, que havia aquela efervescência que sentias. Às vezes, na Luz, eu não sinto tantas vezes isso como eu gostaria de sentir. Não estou a dizer que não acontece, mas tantas vezes. Não vês o vulcão e vês um rio. E tem de ser sempre os mesmos a puxar pelo estádio, percebes? E antes não era assim. E eu não acho que haja menos paixão. Acho só que as pessoas também hoje vão ao futebol porque. Então hoje vamos à bola, vamos ver um concerto, vamos ao teatro, vamos ver o Benfica. Se calhar estou a ser um bocado injusto, percebes? Mas, sei lá, eu ainda sou daqueles que diz asneiras e refila e... às vezes há malta que olha assim um bocadinho, parece tipo sou um maluco, não é dizer asneiras daquele... Há aquele tipo clássico, passa o jogo todas as asneiras e cada vez que o jogador perde a bola, há sempre um maluco que passa o tempo do jogo inteiro, é tudo mau, depois quando marca o golo, parece... Estás a ver? Não sou nada disso, mas... tínhamos uma maneira de viver muito intensa aos jogos, percebes? E acho que hoje também acontece. Às vezes vejo a malta muito sentadinha, muito ali e tal, isto é porreiro, os bancos são bons, está-se bem, o estádio é bonito, estamos aqui... Perdeu-se um bocadinho daquele inferno, não é? Às vezes tens momentos de clique, tens momentos incríveis. Exato. Não é? Temos momentos incríveis, quando a gente pensa no primeiro ano de Jesus no Sporting. De vá 3-0, e aos 70 minutos, tal, aquilo até o próprio Jorge Jesus depois disse, eu já conheci, tive aqui muitos anos, conheci estes adeptos, eu sei que eles são assim, aí tu vês o melhor do Benfica e vês tipo, caramba, mas também vimos com uma dinâmica de vitória.
é mais fácil numa dinâmica de vitórias haver este tipo de manifestações. As pessoas, porque aí as pessoas estão muito com o clube, estão muito com a equipa, estão... estás a perder, ok, é futebol, acontece, estamos aqui pior que estragados, mas a gente confia e vamos dar a volta a isto. Eu senti que ultimamente até... Já não é? Bem, não é? Senti que ultimamente ela estava um bocado a virar as costas. Ao clube? Não, ao clube nunca, caramba. Mas ao futebol praticado pela equipa, não é? Isso também galvaniza, também leva as pessoas também... O futebol, ultimamente, também, além da paixão, também é um espetáculo. Muita gente, ninguém, ok, há aquela malta que vai sempre, e depois há a malta que diz, hoje vou à bola, aqueles gajos não jogam nada, vou lá fazer o quê? A malta tipo, então chegamos a jogar muito, tem nível Benfica. É completamente diferente, não é? É verdade. E isso faz toda a diferença. Eu andava deprimido a ver os jogos do Benfica. Eram 90 minutos que assim, vou ter de ver o Benfica porque eu não consigo fazer outra coisa na vida. Mas, às vezes eu digo assim, olha, ganhamos. Olha que bom. Espetáculo. E agora que é que me devolve esta hora e meia? Estás a perceber? Eu prefiro, eu nunca prefiro perder. Eu prefiro jogar mal e ganhar do que, prefiro. Caramba. Eu prefiro jogar mal e ganhar do que jogar. Incrivelmente, como já aconteceu, estou-me a lembrar até mesmo com o Rui Vitória contra o jogo do Porto, primeira época do Rui Vitória, em que jogamos incrivelmente bem, falhamos golos, toda a forma feita e o Porto ganhou. Yeah. Então, meus amigos, eu prefiro jogar mal e ganhar. Agora, jogar sempre mal, e quando também já não ganhas, sim. Já estamos a entrar numa espiral, não é, de desencanto que também não há milagres. Mas agora posso dizer que recuperei a alegria de ver o Benfica. Recuperei, porque a gente também jogou futebol. Eu joguei futebol de 11, também tive treinos, também me veio na cabeça. Jogaste futebol 11 aonde? Em balneados, clubes pequenos, aquelas coisas. Mas até a essa escala, que é uma coisa minúscula comparativamente, a gente treinava cantos. Estás a ver? Eu era guarda-redes. O meu treinador, que era tipo um tipo, pronto, fazia umas horitas, tinha o seu trabalho, ia lá dar os treinos depois à noite. Isto não pode ser assim, estão mal posicionados os defesas, estão mal posicionados os atacantes, estão mal guarda-redes. Estás a perceber? Ele parava os treinos para explicar como é que se marcavam cantos. E quando tu dizes assim... Mas treinavam. Se calhar só o treinar já é bom. Então claro, estou sem treino. Só isso, mais nada. Sem treino, como é que... E estás a ver um jogo do Benfica nesta fase, eu não quero estar a bater no ceguinho de uma pessoa que eu respeito e que acho que é benfiquista e acho que deu o melhor dele e temos que lhe agradecer. E não sei o que é que se passou, mas um facto é que tu vês jogos do Benfica ultimamente e isto não é possível. A NASA devia fazer um estudo, porque o único clube marca um golo num canto. Isto não deve haver mais clube nenhum a nível do mundo nem nos distritais. Isto não se treina. Caramba, não se tem de se treinar. Então, se não se treina, o que é que se faz nos treinos? É um convívio, é tipo sardinhadas e patuscadas. Não pode ser, porque também não é isso. Então o que é? É tipo, olha, está bem lá a bola, tipo os miúdos, está bem lá a bola e agora vai, divirtas aí, a gente já veio, vamos ver. Não pode ser, tem de haver treino. E até à escala minúscula que eu joguei futebol. Não é? E, caramba, aquilo era a sério, estás a ver? Era a sério, e estamos a falar de uma coisa que nem sequer é distritais, nem sequer, não é nada. E eu penso, como é que é possível? Aquelas transições, como é que é possível? O que é que se passa aqui na equipa? Acho que a gente faz essas perguntas. Sim, claro. Como é que nós não marcamos um gol de um livro, raramente? Como é que os nossos cantos... está tudo aí, agora vou estar, vejam lá se conseguem marcar. Isto não existe no futebol. E quando tu estás a ver isso, é muito difícil dizer às pessoas que não passaram por essa experiência, não jogaram futebol, um bocadinho a sério, um bocadinho. Em que tiveram treinadores, em que tiveram treinos, em que tiveram coisas. Sim, malta, eu não tenho nada contra a pessoa em causa, nem tenho nada e estou muito agradecido. Mas aquilo que se está a passar no Benfica, é o que se passou no Benfica, felizmente. Isto é uma coisa que não... isto é inadmissível. Isto vai correr muito mal um dia. Porque é o que eu costumo dizer, tu conduzes um Ferrari e eu estou ao lado, sei lá, com outro carro qualquer. E se tu só carregares, se a estrada vai sempre em frente, estiveres numa pista, se carregares sempre no acelerador, tenho certeza que tu chegas sempre em primeiro lugar que eu. E podes nem sequer saber conduzir. Olha, nunca conduziste um carro, olha, tens de carregar aqui no acelerador, carrega. Tenho certeza que chegas primeiro num Ferrari do que chega um outro carro. E o Benfica, os jogos do Benfica, era esse Ferrari. E aquilo que levou o Benfica, e que foi levando o Benfica nos últimos tempos até o ponto em que percebeu-se que já não dava mais, era graças a Deus tínhamos um Ferrari, tínhamos grandes jogadores que,
O gajo quando joga a bola também diz, pá, este gajo não percebe nada disto, mas ele malta, é? Vamos isto, faz aquilo, falem do campo, faz isto, comes aquilo, e a malta orienta e quando jogam bem, caramba, também o gajo não desaprende, quer dizer, alguns parecem aprendem a jogar a bola, mas percebes o que eu quero dizer? Sim, sim. Caraças, se és bom jogador, tens mais tendência para jogar bem e para ganhar do que se fores uma equipa de 11 cepos. E acho que foi isso que foi salvando e foi levando o Benfica e foi um bocado tapando algumas lacunas que eram mais dividentes e que a qualidade dos jogadores foi tapando, o empolgamento também dos jogadores, a ver aquelas situações que houve, que eles provavelmente ficaram do lado do treinador e também disseram, pá, nós vamos vários tempos. Os jogadores sentem quando o treinador não dá mal para a caixa. Os jogadores sentem, ou quando o treinador é bom. Os jogadores sentem isso. Quando o Lage vem dizer que sentiu que tinha, que os jogadores olhavam para eles como um líder. Pois sentiu. Tenho certeza que sentiu, Sérgio. Da mesma forma, se ele fosse... Às vezes olhava e tipo... Às vezes o que eu tenho receio que possa acontecer é... Como ele é um rapaz mais novo, estás a ver? Que a formação dele não é... não é daqueles... Não é um faltar um bocado de futebol, sim, estás a ver? E que os jogadores possam achar que... Tipo Mourinho, como o Mourinho foi muitas vezes acusado, não teres jogado, não sei o que é. Exatamente. Pronto. Espero que não, porque ele assim, tem dado provas, né? Até ver. Vai chegar o dia que vai correr mal, porque a gente sabe disso. E temos é que estar preparados. Já correu mal com o Porto, pelas razões, pelas razões que foi, mas correu mal. Não foi um mau jogo da nossa equipe. Não, de todo, mas tivemos erros defensivos também que eram evitáveis. Exatamente. Mas tens um treinador que vem e pega numa equipa, joga 3 em 3 dias e que não consegue por equipa. Eu acho que o Colares tem feito, até pelo que fez, é assim, pior, né? Já parece aquele brasileiro tirírico, nem pior que está, não fica. Eu acho que pior que estava, não ficava. Tu punhas um pino, um calhau a treinar a equipe e acho que... Olha, não houve treinador, olha malta, agora vocês fazem... Eu acho que aquilo não ia correr pior. Caramba! Eu costumo dizer isto do Rui Vitória, porque era uma pessoa que eu simpatizava imenso. Uma pessoa educadíssima, uma pessoa que tu vês que tinha valores, 5 estrelas, acho que isso deve ser um tipo de 5 estrelas. Sim, foi muito simpático connosco. Sim. Foi sim, mas lá está, mesmo com você, contigo. As respostas que ele deu, algumas das perguntas que tu encostaste um bocado à parede, foi aquela resposta chavão, tipo, não estou a dizer nada, mas estou-te a responder e pronto, e se queres gostas, se não queres, olha, paciência, não tenho mais para te dar. Exato. E eu gosto um bocado daquela coisa que é chispa, né? Eu gosto, claro, de pessoas com valores, pessoas educadas, mas também gosto às vezes de haver ali um bocadinho, às vezes tens de baixar, não é baixar o nível, mas às vezes também tens de um bocadinho de Jorge Jesus, estás a perceber? Sim. Há certas situações que têm um bocado de Jorge Jesus. Acho que o problema de Jorge Jesus foi outro. E os problemas de Jorge Jesus a gente conhece, mas eu gostava do Jorge Jesus quando teve o Benfica. Depois acho que teve excesso e tem aquela maneira dele ser que nunca vai mudar. Pode ser um, sei lá, não sei, pode ser, uns veem como defeito, outros veem como qualidade, mas eu gosto um bocadinho do balanço dos dois, não é? Aquela retidão do Rui Vitória, aquela coisa, mas depois também tens de sentir e também. Porque isto é futebol, a gente vê uma coisa idílica que o futebol é uma coisa tipo para... às vezes tens de... Às vezes tens de responder à letra. Yeah. Às vezes não podes dar outra face, não podes estar sempre... Porque senão estás sempre a levar. Sim. Infelizmente no futebol em Portugal é assim. Eu não estou a dizer que é o futebol no geral, mas em Portugal é assim. Há quem faça disto uma guerra e tu sabes bem quem. Sim. E acho que nós, naquele nosso pior fase, foi o problema que se calhar que nós não percebemos que estávamos numa guerra, sabes? Acho que fomos sendo comidos por ser um bocadinho os bons rapazes, enquanto por trás andava a acontecer coisas que toda a gente sabe o que é que se passou. E gostamos muito, demorou muito tempo a levantar-nos. Lá está, eu cresci com o Benfica, caramba, não é? Uma força de futebol internacional, uma força incrível, e de repente passar nos 90, aqueles finais que para quem veio, para quem viveu, para quem viu o Chalana jogar, percebes? Tipo, de repente, tu vias jogadores do Benfica, tipo, isto, uma perna fazia melhor que aquele senhor, percebes? Eu vi o Carlos Vadel, vi o Diamantino, vês o Manique, estás a ver? Vês o Humberto Coelho, vês tipo jogadores de uma categoria, já nem falo, pronto, já nem vou para o Champinho, já nem vou para o Rui Costa, aquela classe de 80, já vi Valdes e tudo mais, e pensas assim, caramba, tu vês tipo o filé mignon, não é? Tens o filé mignon, agora de repente o que é isto?
Passamos fases, também não temos a jeito, muitas vezes. Outras Sim, vezes claro, tínhamos equipas claro, boas, claro. tínhamos equipas boas que se calhar a gente às vezes olha tipo, até nem tínhamos uma equipa mal naquela fase, mas pronto, éramos comidos de cebolada. E às vezes temos um bocado de engrossar a voz. Eu gosto de um treinador que de vez em quando engrossa a voz. Agora com respeito e com... É preciso Eu acho que entrar... por acaso ele já Não. o tentaram apanhar ali mais que uma vez. Olá, já. E ele soube sempre sair por cima. Aerosamente, com Exatamente. nível. Com nível e soube sempre dar a volta. Então, Conceição tinha lá mandado uma lata de Coca-Cola ao tipo, ou quem tivesse à mão, aquele tipo parou isso aí. Uma coisa, Conceição está sempre, parece estar sempre ali na iminência de explodir, vocês já repararam? É verdade. Parece que os jornalistas estão a fazer uma pergunta. Ó Sérgio, e ele responde tal-me, sim. Parece, ninguém tem, estás a perceber, parece que ninguém tem coragem de fazer uma pergunta, é uma coisa que me irrita. Se eu estivesse lá a fazer as perguntas que tinha de fazer, mas pronto, sou benfiquista também, obviamente, que as coisas... Sim, são diferentes. Mas às vezes chateiam, percebes? Não, parece que têm medo, se calhar tem razões para ter medo, ou pelo menos tiveram. Mas às vezes... Se calhar continuam a ter, mas então também não estão a fazer o papel deles. Yeah. E então, se é esse o problema, então nós também às vezes também temos de endurecer a voz. Agora acho que assim, gostei imenso da forma como o Lage respondeu a essas questões, da forma como ele deu a volta, daquele jeito dele assim meio tipo terra a terra, aquele... gostei, é o estilo dele. Estás a perceber? Se calhar vai haver alturas em que ele se calhar vai ter que engrossar um bocado a voz. Sim. Eu, por exemplo, o jogo com o Porto para a Taça da Liga, eu até me espantou como é que ele mesmo assim, mas ele também não deixou de dizer que o Benfica tinha marcado mais golos do que aqueles, porque às vezes temos de dizer, não é, Sérgio? Acho que aquilo que a gente tem visto nos últimos tempos, com os meios e que tivemos calados imensos, demasiado tempo. Nós não sabemos... Isso não significa... as palavras certas. Nós não sabemos reagir da forma mais correta. Correta e rápida, se calhar, e célere, de forma a afastar. Deixamos aquilo marinar durante demasiado tempo. Isso não quer dizer que a gente tenha de descer de nível. Uma coisa é responder à letra, outra coisa é tipo, às vezes naquele nível rasteiro. Eu isso também não gosto. Também sou franco. Acho que o Benfica também tem de ser um bocadinho... O Benfica tem de dar acima de tudo isso, percebes? O Benfica que eu cresci era o Benfica. Fernando Martins... habitei-me ao tipo de... Quando eu cresci, tipo presidência, percebes? Não... Era diferente. Também vi o Vale Azevedo. Cheguei a ter discussões com o meu pai porque ele me escutava no Vale Azevedo. E... as mesmas discussões, o mesmo tipo de discussões que eu hoje tenho com as pessoas que falam do Bruno Carvalho, que defendem o Bruno Carvalho. Eu dizia, eu já vi este filme, amigos. Eu discutia com o meu pai, eu não acredito que tu gostaste do Vale Azevedo. Aquela coisa que apetece dizer aos filhos, já não és meu filho, dizer, já não és meu pai. Mas acho que as pessoas, muito francamente, agora a sério, as pessoas são fáceis de enganar, eu acho. Yeah. Acho que as pessoas são... nunca o Hitler tinha chegado ao poder da forma que chegou. Não, foi um conjunto de circunstâncias que ele chegou e se formos a ver o Trump também, e esses populistas também. A verdade é que o Vale Azevedo, mas o quê? 90%? Estamos numa era que... É fácil, não é? Dar a volta. Estas pessoas mais populistas, mais demagogas, com um bocadinho, com uma ideologia um bocadinho que a mim me deixa assim, sabes o que é que faz meio aborrecido, tem facilidade em chegar ao poder. Mas sabes o que é que faz isto? É o descontentamento. O descontentamento é em tudo. O Sporting está aqui há 18 anos, praticamente a ganhar um título. É óbvio que o Bruno Carvalho vai ser sempre um bocado o Dom Sebastião deles, não é? Agora que já não está lá. Um bocado, é sempre. Agora também não disse, isto cobrindo é que era. É que ganharam com o Bruno. Tirando os títulos das modalidades, que pelos vistos era à conta do dinheiro que o sobrinho consta, não é? Portanto, o sobrinho não é propriamente o melhor amigo do Bruno Carvalho nesta altura. Portanto, se o Bruno continuasse, onde é que vinha o dinheiro? O Benfica também teve um bocado isso. Quando o Vale Azevedo chega, também era um bocado o descontentamento que existia do Benfica não ganhar há uma série de anos. E quando tu tens o descontentamento é muito fácil pessoas iludirem-se e deixarem ir em cantigas. A promessa de grandes jogadores, de atletas vindos de sabe-se lá de onde, aquelas chegadas magníficas de helicóptero. Olha, Paulo, uma pergunta mais difícil. Qual foi o último jogo que foste ver com o teu pai? Caramba, isso é mesmo difícil. O meu pai morreu em 2000.
Pá, não me lembro. Francamente, não me lembro. Lembro-me... Não, porque depois ele começou a ir à bola e eu comecei... Pá, estás tipo... Aquela fase da adolescência, não é? Quando é que fazes a divisão? E quando é que eu faço a divisão? A divisão de tu ires por ti e... Olha, lembro-me de uma situação muito gira. Em 91, quando é a final do Campeonato Júniors, não é? No Estádio da Luz, em que os bilhetes eram baratos, eram 500 escudos, ou o que é que foi. Pá, e toda a gente foi ao futebol. Gostasse ou não gostasse, toda a gente foi ao futebol. Pá, e na altura, embora não pareça, tinha o cabelo assim meio comprido, mas é de vera. E lembro que apanhei o rabo de cavalo, primeira vez que eu apanhei. E meu pai também ia, mas eu fui ser o meu pai. Fui às tantas, encontro o meu pai do estádio, e meu pai dá assim para mim, aquele ar tipo, és com um rabo de cavalo. E eu, então bem, tudo bem, estou ali com os amigos e tal. Mas já nessa altura já eu ia e já ele ia, porque eu pagava-me tudo, pagava umas cotas, pagava uns bilhetes, e depois há aquela altura da adolescência que tipo, tens dinheiro e os teus interesses também começam-se a dividir, e às tantas digo, pá, agora já não posso ir tanto ao futebol como ia antes. Portanto, epá, eu não me lembro, deixa ver. Pá, não me lembro, muito francamente. Não me lembro, mas deve ter sido por aí, deve ter sido para 90... Quando é que foi o jogo, o Marselha? Foi em 90 ou 91. O jogo Mão do Vato. Esse fui ver com o meu pai. Fiquei num lugar, pá, que não gostávamos de ficar. Foi tipo lá em cima, no terceiro anel, estava tão cheio. Já ficamos lá em cima do terceiro anel, do lado sul, mas mesmo lá em cima, já de ver o jogo com binóculo. Embora o estádio, até fiz bem o futebol ao estádio, fiz os... Epá, e então foi lindo, porque ao gol, o frio, loucura, o estádio, ebulição, foi daqueles jogos. Pá, e venho na casa do metro, e o malta no metro ia todo a ouvir que... Pronto, hoje em dia o que é o pós-jogo não era na rádio. Tu, com os rádiozinhos, gasta assim o homenzinho no meio do metro. Epá, estou aqui a dizer que o gol do Vata foi com a mão. Foi com o quê? Foi com a mão. Eu não vi mão nenhuma. Epá, foi ali, só aquele som. O gol do Vata tinha sido hipotético. Epá, depois cheguei a casa, vi o resumo, aquelas coisas que dava. Eu disse tipo, se calhar, não é? Se calhar ali um empurrãozinho ao Vata e ele com a mão, a gente a desculpar. O árbitro que arbitrou esse jogo diz que sim, que não viu uma mão, mas que era penalti. Se ele tivesse visto o lance bem, era penalti sobre o VAR. Portanto, pá, repara, isso foi, acho que foi isso, foi em 90. Pá, é assim, não estou a dizer que não fui ver depois mais com ele, mas é a última memória que eu tenho assim de ver um jogo com o meu pai. E desse episódio de tal, vimos do método e disse, pai, porque foi noutra baliza da outra ponta, tu achas que eu sabia se foi com a mão, se foi com a cabeça, se foi na própria baliza. A gente só via a bola entrar e o estádio explodir, pá, foi uma sensação. E como não havia VAR, dá para festejar à vontade. É pá, sim, que isso agora é tipo... É? Espera aí. Agora com o Seferovic contra o Aves, o primeiro foi golo. Foi golo. Depois tentas ler a cara dos jogadores. Espera aí, o gajo está a olhar para o fiscal, tinha a ver se marcou. Não, ele está a festejar, eu não, caralho. Epá, isto é surreal. Mas por um lado eu compreendo o VAR. Epá, o VAR, se falamos aqui mais 2 horas, não é? Eu compreendo a existência do VAR. Epá, eu sou franco, eu não gosto de perder com golos irregulares, ninguém gosta, não é? Pá, viu-se agora. Agora a questão é, nós continuamos a perder com golos irregulares, então, quer dizer, onde é que ficamos desta história toda, não é? Isto VAR vai acabar e vai ser uma maravilha. Pronto. É? Taça da Liga. Fora de... Epá. Não é? Então aquilo não era falta antes do gol do Porto. Então não é falta. E depois dos jogos, lances parecidos já são falta e golos são anulados, não é? Então, e tu fica... Mas espera aí. Isto, ok, a ideia é boa na essência. Agora sim, eu acho que estraga muito. Pá, para quem viveu outro futebol, isto já eu às vezes dizer que este futebol é para a malta, é futebol da televisão. Pá, eu acho que sim. Eu acho que sim. Paulo, estamos aqui a fazer a nossa horazinha. Zé, que estamos a ir a uma horazinha de programa já. Em mês de aniversário, volto-te a puxar a tua imaginação musical. A imaginação. Um álbum, um artista, uma música que pudesses aqui... Eu adoro assim porque... Adoro. Disseram uma vez uma da BTV e eu disse, epá, Red Wine, assim bem forte. Cheguei a casa e ia-me espancando a mim próprio. Tipo Red, mas porquê é que a primeira coisa que vem à cabeça? Porquê, pá?
Queres uma música? Uma música. Queres um álbum? Um álbum, uma música, um artista seja sinónimo de Benfica. Sinónimo Benfica. Epá, assim pelo quê? Pelo empolgamento? Epá, pronto, olha, Pela história, pelo... Não, sem história, sem nada. Ok. Vou dizer uma vez, depois de termos sido campeões, comecei um programa na altura na Radar com o Benfica do Panda Bear. Pá, não se conheces, Não. tens de ouvir. Panda Bear é um músico, agora não é o nome dele mesmo, americano, que veio viver para Portugal. Epá, e ficou apaixonado pelo Benfica. É uma coisa, tipo, engraçadíssima. Pá, já o americano gostava de futebol, tá? E depois não só gostava de futebol, como ficou apaixonado pelo Benfica. Pá, e tornou-se grande fã e vai ver os jogos ao estádio. Pá, ele tem um álbum, que agora também não sei de cor. Pá, e tem... Hã? É bom? Não? Temos a mandar. Mas, e ele fez um disco, fez um disco, agora tem um disco novo. Há um disco dele que já tem uns aninhos, pá, que eu não me lembro o nome agora, confesso. E que o tema de abertura do disco chama-se Benfica. Então ele samplou os aplausos, sim, os aplausos e epá, tens de ouvir isso, tens de pôr esse tema, tens de mostrar isso. Tem que... Esse tema, malta. Vai lá enchendo aí chouriços. Pá, Vai lá enchendo aí chouriços, Paulo. é muito giro, porque tem um certo... Pá, é um bocado épico, percebes? Embora o tema seja assim calmo, tem algo de épico, tem algo de profundo, tem algo de... Percebes? Sente-se um bocado Benfica naquele tema. Pá, e depois toda a história que está inerente ao facto de ele ser quem é. E de fazer um tema, pá, um artista internacional, com enorme prestígio para a malta mais indie, pá, fazer um tema chamado Benfica, uau, caramba. Ora, aí está. Isso é quase religioso, já reparaste? Parece uma missa. Não é? Tá bom? Sim, senhor. Muito bom. Na edição... Estás a ouvir os aplausos, estás a ouvir a claque. Tá muito bom. Isso não é o bairro Benfica, não é outro Benfica, é o nosso Benfica. Isso é que é o nosso Benfica. É uma canção sobre o Benfica. Pá, desconhecia isto por completo. Panda Bear, Benfica. És mais hip hop, é isso? Qual é a tua... Não, eu sou... Pá, tudo. Olha, um dos concertos mais impecáveis que vi o ano passado, 2019, 2018. Em 2018 foi... Pá, fui ver Dino Santiago no CCB, sim. numa onda mais soft. Vai participar no Disco da Madonna, estás a falar da Madonna, essa benfiquista. E fui ver Dino de Santiago no CCB, pá, e gostei muito. Gostei muito. Uma onda mais intimista, mais tranquila, pá, muito bom. Uma voz do caraças. Panda Bear tem tal particularidade de ter sido um músico que veio viver para Lisboa. Acho que, pronto, vem atrás de uma mulher, não é? Como é hábito, a gente é sempre atrás de uma mulher. Para cá viver há uns anos, apaixonou-se pela cidade, apaixonou-se pelo Benfica, tanto que fez essa música. Pá, mas o fundo está... É eterno, mas ao mesmo tempo é... Não, é tipo hino, não é? É tipo assim, pá, é muito, adoro isso. Eu não sou assim o maior fã do Panda Bear, confesso, mas esse tema, epá, então um programa, na altura que ainda fazia para a Radar, quando eu vi depois de ser campeão, eu disse, isto hoje não falha, assim muito subtilmente, comecei logo o programa com isto. E tenho outro meu como o outro rapaz que é o mesmo que fazia o programa às vezes comigo, sportinguista, não é? Mas ele nem participou, nem fez, então assim, bem, estou sozinho, isto hoje vai ser mesmo. Estava mal disposto? Não, ele não fica assim. Sabes que os sportinguistas é um fenómeno curioso. A maioria dos sportinguistas fala, não ligo muito ao futebol, não. Sim, ele ganha dinheiro. É pá, acho que ganhamos, eu acho que. Não, coisa que raio de coisa, é pá, não ligo muito à bola. É um traço comum, há de reparar. Falas com muitos sportinguistas. Amanhã já vou falar com o meu pai de manhã. Eu ligo muito. O teu pai é sportinguista? Porra. Caramba, como é que isso aconteceu? É doente, pá, fogo. Como é que tu ficaste benfiquista? Pá, foi os meus padrinhos, meu. Resgataram-me aqui de casa e pá, levaram-me ao estádio. Jorge Gonçalves é a mesma coisa, não é? Exatamente. Resgataram-me aqui de casa e fui ver um Benfica Académica.
primeiro jogo que eu fui ver foi o Benfica Académica. Lembras-te? Mas lembro-me perfeitamente. Eu tenho pena, mas o Benfica ganhou. Pena terrível, pá, Mas o Benfica ganhou. Lá. Porque eu conheço uma pessoa, eu já contei esta história 1000 vezes. Eu conheço uma pessoa que a primeira vez que foi ao estádio com o filho, alguém que está aqui nesta sim, perdemos com a Académica em casa. Ai, pá. Ele disse ao filho que estávamos a jogar de preto. Foi aquele jogo que depois temos sido campeões no início da época, em 2010 ou 2011. Foi para aí, não foi? Epá. Mais cedo? Mais cedo ainda? Então. Olha, o Benfica era na altura que o Benfica jogava de preto. Eu costumo dizer que das melhores. Já chegamos de preto. Sim, é verdade. Das melhores coisas que. Aliás, Sabrichou jogou de preto. Exatamente. As melhores coisas que o meu pai, a melhor herança do meu pai, sem dúvida foi ser benfiquista. Sem dúvida. Essa é a melhor herança que podemos deixar. A melhor herança do meu pai. Não estou a dizer que não tinha outras coisas, não, mas aquilo que eu digo assim, caramba, mas. O meu pai ao menos, tipo. E eu não me lembro, o meu pai não me obrigou, não houve nada dessas coisas, tipo, isto é benfiquista, há muitos conhecem, muitos que são do contrário, são do contra e coisa. Não, é até aquelas coisas normais da vida, tipo, parece, tipo, mas nem podia ser outra coisa qualquer, tipo, nem nunca sequer considerei, nem nunca sequer me perguntei como é que de repente, eu nem me lembro que nem fiquei benfiquista, se calhar era como daqueles jogos da rua, não, benfiquista, claro, Benfica, claro, então, havia de ser o quê, com um pai daqueles, percebes? Tinha de ser obrigatoriamente benfiquista, pá. E pronto, e olha, já fiz o meu papel, mesmo para o meu pai, e pronto, já tive aquela fase em que o Benfica teve muito tempo sem ganhar e depois ganhamos o Trapatónio, né? Tive muita pena que o meu pai não visse aquilo, tive muita pena que o meu pai, porque pronto, passou ele morreu numa fase, em 2000, uma fase em que nós estávamos ainda a sair do Vietnã e ainda estávamos ali muito, muito mal e ele já não tinha assim aquelas alegrias, pá, e via que até ia menos ao futebol, porque aquilo era do género, ele ia com os amigos e o pai e os dedos ouvindo, não fazes ideia. Reuniam-se todos, cascóis, aquela coisa com mães, tipo, patuscada. Eu fui muitos jogos finais da taça, também no João Hora, que era tipo assim, pá, não fazes ideia, era tipo, acho que ainda é, já não dá muito tempo. Era tipo uma festa, ia-se para lá, o jogo era às 3 da tarde, às 10 da manhã já estavas lá. Ali o malta todo. Por acaso o Jamor ainda é o último bastião, do romantismo. Era tão giro isso. E tinhas momentos incríveis e conhecias mais coisas também assim, né? Eu vejo as conversas da malta nos podcasts que eu sigo também e vejo que ainda há um bocado esse espírito, é bom, pronto, é outro futebol, mas mantém-se esse isso é que é mística no fundo. Mística somos nós, mas também somos nós, para os adeptos. É verdade. Paulo, estamos a chegar ao fim. Agora é que é, senão... Uma hora... Meu querido, foi um prazer. Obrigado por teres aceito o convite, e teres saído de casa no final do dia. Na situação que é, que é sempre uma situação, uma logística mais complicada. Nós agradecemos. Não podia dizer que não, caramba. Não ia ser o primeiro. Ao menos responder já não é mau. Responder às mensagens já não é mau. Já não tens muitas respostas. Mas isso... Eu guardo isso para mim. As pessoas são assim, sofrem. Mas olha, devias ter mais respostas positivas. Porque eu acho... estou a dizer isto porque eu já sigo e já te ouço. Neste caso já te vejo. Não só o teu, como o IFIC FM e outras coisas, e cada vez há mais podcasts. Eu, francamente, eu prefiro ouvir... Não é que eu não me dê bem com o contraditório, não tenho problema nenhum de estar a ouvir sportinguistas ou portistas a falar do Benfica. O único problema que eu ouço, talvez, televisão que revejo é o trio de ataque, porque acho que há uma certa racionalidade e percebes? Pode-se conversar futebol, o resto é impossível. Não tenho problemas com o contraditório. O problema é que o contraditório, hoje em dia, é tão mauzinho, tão reles, na maioria dos casos, tão rasteiro. E às vezes é mesmo um trio de ataque, mas é trio de ataque ao benfiquista que lá está. E é tão raro que eu prefiro ouvir os podcasts. Já ouço bastante podcasts mesmo. E nada dá mais gozo que a segunda ou a sexta coisa. E, vou ver. Muitas vezes, no caso do Conversas, até nem vejo, meto o vídeo. Estás a ver? Meto os fones, que aquilo o telefone ligar. E espero que façam mesmo isto aqui. Não estou propriamente o Brad Pitt. E fica ali a ouvir e dá-me um gosto tremendo. E
E de facto, nem tudo. Há muita coisa boa nos tempos que nós vivemos e um deles é poder haver estes projetos. Pá, que nós temos, noutra altura era impossível. É verdade. Percebes? E não dependes do clube, não dependes de. Pá, e tu tens aqui a tua Benfica TV, isso é espantoso. Yeah. Porque também vou-te ser franco, também ninguém tem paciência para estar a ver. É tudo maravilhoso, é tudo bom, é tudo incrível, é tudo. Percebes? Esse é um dos grandes problemas. Uma massa crítica, tem de haver um sentido crítico, porque falar mal às vezes, criticar não é gostar menos do Benfica. Eu adoro os meus filhos, mas às vezes eles tenho de chamar a atenção para montes de coisas, ou coisas que se fazem mal. E quando se gosta é assim, quando se gosta custa chamar a atenção, custa refilar, custa repreender, mas muitas vezes tem de ser assim, porque senão não se evolui, não se aprende e não se corrige. E é bom haver, e voltando à questão do contraditório, dentro do Benfica, haver projetos como o teu, onde acima de tudo se fala do Benfica. Já vimos aqui este tempo todo e praticamente não falamos. Isso é. Acho que deve ser por aí. Sim, essa é a nossa portanto, o agradecimento nossa intenção. É todo meu, Sérgio. Obrigadinho, Paulo. Mesmo, fico mesmo muito agradecido, porque não é fácil e nós estamos a gravar isto, são quase meia-noite e ficávamos aqui facilmente mais uma noite cheia de tempo. Malta, espero que tenham gostado de mais este episódio. Depois deste tempo de ausência, como eu vos disse, tive um problema grave de saúde, tive que estar no Dubai a meter umas injeções no joelho. Encontraste lá alguém conhecido? Não. Quer dizer, estavam lá uns atletas, mas não... Não reconheceste nenhum? Não reconheci nenhum. Nós estamos de volta para a semana, outra vez, sexta-feira ao meio-dia, um dia a seguir ao aniversário do Benfica. Desfrutem de mais este episódio, sigam-nos nas redes sociais e relembrar que podem e devem continuar a interagir connosco e a mandar as vossas cartas, os vossos e-mails, os vossos textos, se quiserem, que nós vamos publicando. Um grande abraço e viva o Benfica. Paulo. Viva, claro. Obrigadinho, meu querido.